Muito bem, acho que podemos então já dar início e partindo agora para um novo capítulo aqui nesse ano com relação a essa questão da trajetória grega do pós-guerra, né, até a Segunda República e finalmente chegamos à Segunda República. Todos sabem Segunda República porque desde 1800, eu acho que 36, não é? A Grécia ela é governada por uma monarquia, não é? Que depois virou uma monarquia constitucional, parlamentar, e ela seguiu até 1924, perdão, até 1900 sim, até 1924, quando por motivo de força maior, ou seja, por conta da grande catástrofe, houve uma grande guinada política no país, na tentativa de se corrigir os problemas gerados, né, pelos últimos acontecimentos. Bom, eu dentro desse tema, embora nós vamos correr apenas 2 anos entre este sábado e o sábado do dia 9 de outubro, para que a gente possa entrar nessa questão um pouco mais política, eu preferi trabalhar essa apresentação forçosamente de modo cronológico. Então, eu vou iniciar um pouco com uma pequena revisão a partir do final de 1922, até chegarmos, então, ao que eles chamam de revolução, não é? Foi uma revolução dos militares para se propor uma república. E a proposta de república ela tá fundeada, está fundamentada em cima da substituição da monarquia por um presidente, perfeito? Bom, vamos lá. Hoje eu, avançando aqui, okay. Bom, avançando, conforme havia mencionado, e fazendo um pouco de revisão, eu queria começar a partir de 11 de setembro, isso vai nos ajudar muito a entender efetivamente o que aconteceu nesses 2 anos, de 24 e a 26, não? Mas começando em 11 de setembro de 1922, que foi a data em que alguns coronéis dos exércitos gregos, do exército grego, Nicolas Plastiras, não é? Que nessa época estava recolhendo ou reagrupando o seu exército na ilha de Chios, né, retirando da Ásia Menor, e também o coronel Stilianos Ronatas, né, que fazia o mesmo também na ilha de Lesbos, somados aí a alguém importante, que era o comandante da Força Naval, da Marinha, praticamente de Venizelos, né, digamos assim, muito angustiados e decepcionados com o evento que aconteceu na Ásia Menor, eles acabam formando um comitê revolucionário e declaram uma revolução. É interessante comentar porque esses personagens aqui, tanto Plástiras, né, o Gonatás, são figuras muito ilustres dentro do Exército. O próprio Plástiras era um coronel de divisões que era temido, inclusive, pelas melhores forças turcas dentro do território. Ele era o responsável ali principalmente pela 42ª divisão de Evzones, né? Ou seja, acho que era a 42ª e, se eu não me engano, a 5ª também, que eram as divisões de Evzones, que eram os mais capacitados e o que existia de suprassumo no exército grego. Não? Na figura ao lado aqui nós temos o, o Ronatas, né, à esquerda, e
e o Plastir, essa direita. Bom, seguindo aqui, o que ocorre, né? Imediatamente após essa declaração da Revolução, nós temos o quê? Um comando para levar essas tropas que foram reagrupadas nas ilhas agora para Atenas. E seguem vários navios indo em direção. Ao mesmo tempo, houve também uma iniciativa através da aviação para que a revolução comece de uma forma assim mais transparente, já distribuindo panfletos e comunicando o que é a intenção dessa revolução, onde praticamente estaria ali resumida a dissolução do parlamento, a formação de um novo governo independente, e que este governo estaria contando com o apoio das grandes potências, né? E principalmente que era apoiado por grande parte do generalato, né? Era a questão de reforçar a frente da Trácia Oriental, porque o exército tinha a ideia de que havia perdido a Anatólia, mas que nunca iria perder a Trácia Oriental. Bom, 13 de setembro é a data em que as embarcações começam a chegar na Grécia, no continente. E praticamente 5 portos acabam recebendo essa quantidade enorme de soldados. Não? A história diz que Lábrio foi o porto onde os generais, coronéis revoltosos, né, chegaram, e os outros portos, ali, Súnio, Oropós, Rafina e o Porto Raft, acabaram recebendo todos os outros. E nesse mesmo dia, então, é que esses aviões começam a lançar os anúncios, né? Quase todos eles assinados por Anastácio, que foi um grande idealizador ali das reivindicações da Revolução, e com o objetivo principal de acalmar a população, informando efetivamente que o exército estaria alterando o regime do Estado para o bem do futuro, né? E que isso estaria temporariamente sendo assumido por um comitê revolucionário. Nesse mesmo dia, né, na chegada das tropas, o rei Constantino ele é informado que ele deve abdicar. A partir desse dia, imediatamente, o próprio rei Constantino ele tenta contato com os generais do exército, da parte que era mais monarquista. Esses generais se dirigem a Lábrio com a intenção de conversar com o Rônatas, mas o que ocorre nessas conversas, efetivamente, é que eles percebem que o plano ele é muito bem estruturado. O Rônatas simplesmente informa a eles que não haverá qualquer inclinação ou qualquer retorno com relação à intenção de derrubar o governo e principalmente a abdicação do rei. Né? Bom, coincidentemente, nesse mesmo dia em que o exército é desembarcado no continente, nós temos aquele evento que nós estudamos no dia 13 de setembro, onde se inicia o incêndio de Esmirna. Isso vai levar dias, esse incêndio, certo? E também, coincidentemente, é o mesmo dia em que o rei é convidado a aceitar uma abdicação, né, com a chegada das tropas no porto da região de Ática. 2 dias depois, já na manhã do dia 15 de setembro de 1922, então, o que nós temos é a marcha do Rônatas, do Plástidas, né, Focais. Eles desembarcam, né, através do porto, dessa vez ali do Fáliro, né, que é perto de Atenas, né, pelo encoraçado Limnos,
e eles vão a cavalo em direção a Atenas, né, com o objetivo de mostrar força, parar em frente à Praça Sindagma, ali no parlamento, né, apresentar formalmente as condições da Revolução e depois parar para uma recepção na Praça Rigílis. Né? Eu acredito que Rigílis é onde ficava o clube dos oficiais do Exército, deve ser o motivo porque eles incluíram isto. O que é interessante dentro dessa história é que todo esse corpo de oficiais que planejou essa chamada revolução militar para a derrubada do rei, nenhum deles inicialmente tinham o plano de participar do governo. A ideia efetivamente era, né, um dos principais motivos era buscar resolver a questão de arrancar da decisão política do reinado, efetivamente, quem levou o país a esse tipo de catástrofe, né? E formar um novo governo que tivesse alinhado. Bom, seguindo, antes de 25 de setembro, Venizelos, em Paris, ele já também é avisado pelo corpo de exército, não, principalmente pelos generais e pela marinha, que era muito fiel a ele. E avisam, delegando a ele a seguinte questão: Venizelos, a política internacional no momento está com você. Por favor, represente o nosso país informando o que está acontecendo na Grécia, não é? Momentos depois, não, Venizelos, 25 de setembro, ele começa a receber das grandes potências a informação do que vem acontecendo na Trácia, ou seja, o que é o plano das grandes potências, né, principalmente França, do que fazer com a Trácia. E ele imediatamente avisa ao governo provisório ali que a Trácia Oriental foi infelizmente perdida pela Grécia e que os trácios precisam deixar a terra, né? No mês seguinte, seguindo a parte que lhe cabia em termos de responsabilidade, ele já envolve as Nações Unidas através da figura do Alto Comissariado, ali o Nansen, não, da Acnur, enviando uma carta formal em nome do governo grego à Liga das Nações, propondo a troca obrigatória. Reparem bem, o Lausanne, que definia as condições da troca, ele vai ser assinado depois, mas efetivamente ele já, em nome do governo, do novo governo grego, ele já invoca a Liga das Nações para tomar providências e ajudar o país nessa questão que seria algo muito difícil de ser tratado, não? E a partir daí Nansen se envolve com um problema. O Nansen, então, ele estabelece um posto avançado na Grécia, ele se dirige imediatamente para o norte da Grécia, estabelece, eu não me lembro se foi em Tessalonique, onde é que ele estabeleceu, mas ele começa a coordenar os esforços da ajuda internacional, não é? E o que é interessante era a forma de trabalho dele, porque ele abertamente ele culpava a Turquia com os acontecimentos que vinham acontecendo, mas ele não deixava de prestar a mesma assistência tanto para os turcos quanto aos gregos, e essa assistência era extremamente importante porque era através dele que ele conseguia viabilizar os canais de financiamento, não, e para que isto pudesse ser feito, e principalmente a questão da documentação, através de uma ideia, através de um instrumento no qual o Nansen criou à época, que foi o passaporte Nansen, né? Porque grande parte desses refugiados saíam com a roupa do corpo, sem um documento que comprovasse de onde e o que eles eram. Então, através desse comissariado, eles distribuíam esses passaportes para que, a partir dali, então, passasse a ser registrado o perfil de refugiado.
somente em 22 de setembro é que o incêndio de Esmirna ele se extingue, e a partir daí um novo capítulo na história, né, se encerra, deixando claro que Esmirna efetivamente acaba para os gregos. Ou seja, eu coloquei essa mensagem em termos cronológicos para que podemos entender qual era a linha de pensamento da maioria dos políticos e militares dentro desse contexto aqui da Nova República, né? Imediatamente depois, menos de uma semana depois, o rei Jorge, então, ele, ele é convidado a suceder o pai após a abdicação forçada pelo exército de Constantino I, não é? E, embora ele tenha assumido, de um modo semiformal, o que ficou caracterizado é que o George II ele não tinha nenhum poder, não? E ele e a rainha Elizabeth, eles conseguiam, né, eles não conseguiam, na verdade, resolver qualquer questão administrativa dentro do país, né, de maneira envolvendo a política, restando apenas algumas atividades. No caso da rainha Elizabeth, ela já vinha amparando, através da monarquia, muito a questão do esforço de guerra, sempre do lado pela Cruz Vermelha, e quando o debacle ocorreu, ela passou a focar diretamente em cima do socorro aos refugiados. Não? Tem um caso muito interessante, porque em Atenas ela ficou diretamente envolvida com o esforço de abrigar esses refugiados, né, pedindo ajuda à sua mãe, a rainha da Romênia, e o reinado da Romênia enviou grandes esforços, grande ajuda, principalmente através de material para a construção de casas provisórias ou casas de madeira, né? Bom, a angústia seguia e isto passa a criar um marco dentro da história da monarquia em termos de fragilização da monarquia. Em seguida, novos acontecimentos vão ocorrer, mas, ou seja, aquilo que o primeiro sucessor em linha, depois da morte, efetivamente, de Alexandre, né, que ocorreu em 1920, ele passa também a novos tempos, e ele passa a perceber que, nos novos tempos, a realeza, e principalmente no ambiente da Grécia, ela passa a não ter campos férteis, efetivamente, para que possa se manter, né? O próprio casal ele viveu muito com angústia do que aconteceu com o príncipe André, porque ele foi um dos 6 julgado à morte, né? Não fossem as grandes potências, ele teria se tirado a vida. E já em 15 de novembro de 1922, o primeiro resultado do que os membros do Exército da Revolução vinham fazendo, que era praticamente uma limpeza administrativa daquilo que dos membros dos quais eles achavam que tinham direta relação com o fracasso na campanha da Ásia Menor, acabaram, então, resumindo na condenação de 6 à morte. Um, conforme eu comentei, o príncipe Andrew acabou sendo exilado, né, em troca de pedidos oficiais da monarquia internacional. Se vocês olharem para o lado esquerdo, vão perceber, ele aqui, de uma maneira interessante, resume o que foi a história do parlamento, ou seja, dos primeiros ministros que governaram o país quando do retorno do Constantino I, né? Desde o Dimitrios Halis, que pouco tempo ficou em função do falecimento, e
também da idade e do não alinhamento à política do Gunaris, né? Todos os outros que efetivamente ficaram ligados ao debacle da campanha na Anatólia tomaram um único destino, ou seja, foi efetivamente a morte. Né? O Triandáfilos ele acabou entrando no final apenas como para caracterizar a transição, não? Por isso ele não foi levado a julgamento. E, do outro lado, o Yorgos Radzianestis, ele foi um dos que cometeu os maiores erros dentro da campanha, e o principal erro foi desmobilizar a linha de defesa, levando 2 ou mais divisões para a Trácia, porque ele acabou propondo um plano emergencial aceito pelo parlamento e pelo rei para invadir Constantinopla. Então, ele deslocou o exército quando mais se era necessário de membros do exército no fronte para a Trácia. Né? E, por fim, o Baltazis. Né? Baltazis é efetivamente aquele que, ao invés de tratar o problema financeiro, ele foi passar o chapéu nos países e acabou servindo quase que de um figurante na mão das grandes nações que prometiam empréstimo e ninguém levava nada quando a nação mais precisava. O Stratihos também, ele acabou sendo condenado, mas depois ele foi liberado ainda em julgamento. Bom, seguindo a linha do tempo, aqui, isso aqui é apenas um pouco de revisão, porque isso vai se repetir dentro do que nós vamos falar para o final da ditadura de Ronatás, não? O próprio Proto-Papavanakis, que também aqui dentro do julgamento dos 6 ele foi condenado à morte, ele foi um pioneiro dentro de uma solução extremamente inovadora e original na história das finanças mundiais, onde ele acabou desvalorizando a moeda grega em 50%, simplesmente rasgando o dinheiro pela metade, não? E nós vamos ver a repetição dessa história mais lá para frente. Bom, antes de seguir, eu também coloquei aqui a título de revisão. Eu confesso a vocês que quando montei essa parte mais revisional, eu me senti um candidato ao vestibular, né, tentando resumir em pouco tempo a matéria para que a gente pudesse ter uma certa solidez e entender o que aconteceu na frente. Mas aqui eu coloquei uma lista onde ela começa a partir do momento da Revolução e o que foi a transição de primeiros ministros dentro do parlamento, uma vez que, a partir de setembro, essa junta, vamos chamar assim, acabou tomando o local, a posição da monarquia, com apoio do parlamento, para seguir dentro da estratégia de propor uma república, não para o país. E dentro dessa linha nós temos aqui que a posição de primeiro-ministro ficou na mão, efetivamente, do Ronatás, não? Em 27 de novembro até 11 de janeiro de 24, que foi onde praticamente e oficialmente ele passa o parlamento para mão de um político, ele então orquestra como seria o momento de transição da nova república, né? Tem outro ponto interessante em que o Elefthérios Venizelos ele é chamado, ele é convocado pela importância internacional que ele tem para fazer parte desse gabinete, não, como se viu logo de imediato, em 11 de janeiro, antes mesmo de ser decretada a República, mas ele não dura, ele não fica um mês,
em função de desalinhamentos com a questão mais monárquica, ou seja, ele se posicionava não muito a favor da República, entendendo que a presença da monarquia ela ajudava o país nas relações internacionais a resolverem seus problemas internos e externos. E aqui o outro pedaço é o quadro, a lista de primeiros ministros que suportaram a República. Eu coloquei ela, eu acortei até o momento em que o Pángalos ele assume o papel de primeiro-ministro, não? Então aqui nós vamos ver no decorrer que assim que a República ela é instaurada, o Papa Anastácio ele é convidado pela sua importância no parlamento a ser o primeiro-ministro, não? E assim ele se desmembra até o golpe de Estado de Pángalos, onde a partir de 25, 26 de junho de 1925 ele passa na sua política de centralização, e nós vamos entender mais tarde o porquê isso acontece. Bom, mais um evento se soma a essa nossa cronologia, e no exílio, já no exílio, certo, em 11 de janeiro de 1923, nós temos o falecimento de Constantino I, ou seja, 4 meses depois que ele foi exilado, convidado pela junta militar a abandonar o país, ele morre em Palermo, na Itália. Ele estava com sua esposa e parte da família, não? A outra parte da família, ela acabou indo por questão de matrimônio para a Romênia, para Bucareste, mas ali ele acaba tendo a esposa Sofia, né? Nunca mais retornando à Grécia. É claro que lá na frente vocês vão ver que ela retorna através de transferência apenas após a morte, não? Mas ela acaba nunca mais se envolvendo ou retornando, e a partir daí mais uma página na história da Grécia ela é fechada, numa vida em que Constantino, que foi tão importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para a preparação da nação como um Estado rico, ou seja, tanto que ele participou da vida de desenvolvimento do país, desde 1897, né, na guerra com a Turquia, até passando principalmente pela anexação dos Balcãs, né, ele mais que dobrou o território grego em seu reinado, acaba praticamente com a família em ruínas nesse momento, não? Eu coloquei aqui embaixo um pouco a linha para que vocês possam também se localizar. Com a morte de Constantino, então, a linha sucessória, que tinha 3 opções, não? A primeira, o Jorge II, depois o Alexandre, falecido em 1920, e por fim o rei Paulo, não? Ela acaba hoje se limitando ao Jorge. Nós vamos ver que ele vai ser obrigado também a abandonar o país, e durante o exílio anterior ele acaba casando com a filha do rei da Romênia, né, Elizabeth. Paulo ainda é um garoto. A Helena, a princesa Helena, ela se casa com o príncipe, também o filho do rei da Romênia, e depois ela vai se tornar, de uma certa forma, a rainha da Romênia. E a filha de Alexander, né, a Alexandra, ela acaba, em 1923, casando e indo para a Iugoslávia. Bom, apenas para que nós não percamos aqui a linha de desenvolvimento,
Em 24 de julho, então, finalmente, o Tratado de Lausanne ele é assinado. Mas, evidentemente, esse Tratado de Lausanne ele causa uma separação maior ainda entre as intenções da junta e principalmente de alguns membros da junta militar com o Venizelos, né? E a explicação está muito focada em cima do Págalos. Porque Venizelos era o nomeado em Lausanne para discutir todos os inúmeros pontos do tratado. E isso levou um bom tempo. A maior dificuldade era ele poder tratar com a Turquia, com o Kemal, já que a Grécia se encontrava naquele momento extremamente enfraquecida. E, para surpresa dos gregos, principalmente o exército não tinha conhecimento disso, o Kemal ele vinha pedindo compensação de guerra e exigindo até mesmo a Trácia Ocidental. O exército nem tinha ainda, claro, a noção, eu digo ainda em 22, não é? De que a Trácia Oriental já vinha sendo entregue para a nova nação turca. Né? E o que acontece é uma questão muito interessante, porque Págalos, com a estratégia dele da Revolução, ele acaba garantindo uma grande vantagem nesta negociação, fazendo com que os turcos ficassem incapazes de invadir tanto a Trácia Oriental quanto a Trácia Ocidental desde o início do problema. E isso faz com que o Venizelos ele possa negociar melhor e salvar, pelo menos, a Trácia Ocidental. Algo que o exército não consegue entender, e principalmente Págalos, em que acaba, mesmo depois de assinado o tratado, não aceitando esse tipo de condição. Né? Ele chegou, inclusive, perturbar ou até mesmo chegar a pedir que o Venizelos não se envolvesse mais. Imagine, é difícil de imaginar o Venizelos ser tirado no meio da discussão do Tratado de Lausanne, não é por um general do exército grego, mas isso quase veio a acontecer. E 24 de julho, então, sela uma situação na qual afasta um pouco Venizelos do apoio militar, né? Pelo menos de alguns dos segmentos militares, e muito mais focado no grupo do Págalos. Isso apenas na data é o Ebros, né? Que anuncia agora que a paz foi selada, não é, através do Tratado de Lausanne, levando a informação para a população grega que, enfim, agora, julho de 1923, vai trazer uma nova era, um novo cenário, né, para a Grécia. Bom, agora, à margem de tudo que vinha acontecendo na Grécia, nós ainda temos a mudança na Itália, ou seja, a Itália ela passa a se tornar mais nacionalista ainda pela força que Benito Mussolini começa a impor no país. E aqui eu levanto um acontecimento que depois talvez seja até uma situação na qual vai levar o Págalos a uma... Vamos falar isso na próxima reunião, vai acabar levando ele também a uma estratégia um pouco até equivocada, porque ele vai se basear um pouco nesse acontecimento, mas só para vocês terem uma ideia, o quão frágil o país estava nesse período. Em 27 de agosto, a Itália ela vinha, através de um general de carreira, né, designado pelo governo italiano, ajudando a Albânia,
de uma certa forma, as Nações Unidas a definir as fronteiras com a Albânia e a Grécia. E numa cidade, dentro de uma cidade onde hoje é Albânia, eles chamam de Cacanha, né? Cacanhá, eu acho. Esse comitê de umas 3 ou 4 pessoas e mais o general do exército italiano, eles são assassinados por um grupo revolucionário. No mesmo dia, autoridades albanesas dizem que o grupo revolucionário era da Grécia, a Grécia dizia que o grupo revolucionário era de bandoleiros albaneses que vinham provocando. Ninguém sabe, nunca foi descoberto ao certo quem foi que matou esse general. E o Mussolini ele se aproveita para enviar um ultimato à Grécia em 29 de agosto, imediatamente 2 dias depois, exigindo uma fortuna de reparações por conta da execução dessa figura importante do exército italiano. E a Grécia, ela se justifica que não estava envolvida com essa situação, ela não consegue identificar os assassinos, o que aconteceu. E 2 dias depois, Mussolini ele libera para que a ilha, em 31 de agosto, seja ocupada pelas forças italianas, ou seja, Corfu ela foi tomada pelos italianos, causando a morte de alguns civis ali, começando um problema que, por sorte, por inteligência, a Grécia leva isso para as Nações Unidas, e as Nações Unidas analisam a situação e acabam culpando a Grécia, e a Grécia tem que pagar uma grande soma para que a Itália devolva a ilha de Corfu à Grécia, não? E para as nações, ou seja, a imprensa internacional e muitos historiadores, eles colocam que a razão oficial mesmo da invasão era que Mussolini ele tinha como uma estratégia tomar Corfu, porque Corfu era a porta de entrada do mar Adriático. Né? Aquilo era importantíssimo para o controle territorial e naval da Itália. Então, esse episódio ele mostra algumas situações, o quanto a Grécia passou a não estar preparada para poder tratar com a política internacional. O Págalos ele entende isso de uma outra forma, passa a se aproximar da Itália, tendo uma outra visão a respeito do assunto. Nós vamos discutir isso junto com o tema ali associado à questão das pretensões búlgaras. Então, como eu tratei de forma cronológica, gravem esse episódio e nós vamos, então, fazer a conexão mais à frente. Né? Seguindo com a Revolução, em 18 de outubro de 23, então esse governo revolucionário ele acaba publicando um decreto convocando uma 4ª Assembleia Nacional. Né? Essa 4ª Assembleia efetivamente ia tratar da nova Constituição, reescrever a Constituição, e já são programadas as eleições, não, do novo parlamento para o dia 19 de dezembro de 1923. No dia seguinte, esse governo provisório, né, que a gente pode chamar também de junta, eles acabam suavizando a situação no país, é abolida a lei marcial e, principalmente, a censura de imprensa. Né? A imprensa ela fica livre, efetivamente, para poder divulgar, uma vez que eles passam a entender que estão controlando o parlamento. Bom, entre 22 e 27 de outubro de 1923, acaba ocorrendo algo muito interessante. Os que ainda eram do exército e fiéis à monarquia, eles também, ao longo desse tempo, e principalmente pela velocidade da junta de preparar agora uma Constituição onde a principal proposta declarada pela imprensa
era a mudança para um regime republicano, esses generais monarquistas e principalmente alguns oficiais não monarquistas, que antes eram venizelistas e passaram a ficar descontentes com o caos que acontecia no país, eles passam a planejar um golpe que quase teve sucesso por pouco, né? Quase teve sucesso na Grécia, não fosse talvez a falta de visão, a administração por parte deles, e que foi denominado na história de tentativa de golpe de Leonardópolis e Gargalídeos, né? Essas figuras aqui que nós vemos aqui ao lado, eles eram oficiais aí de médio escalão e mantinham grande contato com também uma figura histórica grega que era o Ioannis Metaxás, aquele mesmo que no passado se envolveu com várias situações, não é? Que sempre foi monarquista, que foi o único com coragem no passado de dizer para o Constantino e para o Gunaris que eles iam fazer uma grande besteira indo até Ankara, que ele era o único general não recomendar que fosse até Ankara, e dessa vez ele entra de novo no cenário, dando aconselhamento a esses contra-golpistas, vamos chamar assim, né? Que ele é chamado de levante contra-revolucionário, ou seja, foi uma revolução contra, foi uma contra-revolução militar à revolução militar. E ele entra o Metaxás aconselhando o seguinte: a Grécia é Salônica e Atenas. Comecem a revolução por essas duas cidades. Não percam tempo trabalhando com os quartéis menores, enquanto que os mais fortes eles vão preparar uma resistência. E foi exatamente o contrário que esses dois fizeram. E por conta disso, ao longo dessa semana em que transcorreu a tentativa de golpe, né, civis, militares morreram dentro dessa empreitada, e por conta da agilidade e da competência militar de Pángalos, entra ele aqui de novo, né, que no momento ele era chefe do exército, ele lançou contramedidas rápidas e muito enérgicas, enquanto esses golpistas eles prevaricavam, né, ou seja, eles era uma questão de quem efetivamente conseguia convencer todos os outros militares de médio escalão mais rápido. E a contra-revolução, ou melhor, esse contragolpe, acabou falhando. Como consequência, e foi um ponto de inflexão dentro da Revolução Militar, esse contragolpe fracassado, ele foi um ponto de virada na história da Grécia, porque ele enfraqueceu totalmente a causa monarquista. Historiadores da época disseram que foi o debacle monarquista, ou seja, a monarquia foi totalmente derrotada. É claro que muito mais lá na frente, por conta de uma série de mudanças, ela retorna, mas este foi o ponto no qual acabou se enterrando qualquer chance da monarquia agora atrapalhar a instauração da nova república, né? da segunda república. Bom, após o golpe, essa facção monarquista ela perdeu totalmente influência, né? Ela foi decapitada, muitos eles acabaram indo para a pena de morte, e cerca de 1.200 oficiais monarquistas eles foram sumariamente demitidos das Forças Armadas, né? Olha que interessante, se nós olharmos para trás da história, já é a terceira vez que você demite mais de 1.000 oficiais dentro do exército grego. Não. Bom, e quanto a Ioannis Metaxás, né, que estava em Corinth na época do golpe, ele acaba fugindo e ele se exila na Itália, num regime fascista, né? O mesmo Ioannis Metaxás, que em 40 ele vai escrever uma carta que acabou delegando a todos os gregos, principalmente os metanastes, a possibilidade de se ter a festa do Osh. Esse mesmo Metaxás, ele acaba pedindo asilo na própria Itália antes, né? 15, 16 anos antes do que tornou
completamente assim um personagem histórico na Grécia. E os partidos, por conta disso, né, pelo enfraquecimento, todos os partidos monarquistas acabaram se abstendo, né, se abstiveram das eleições em dezembro, abrindo caminho aí para que os partidos venezuelanos eles triunfassem de uma maneira grande nas eleições agendadas para dezembro, para 16 de dezembro. Chegou o 16 de dezembro. O país ferve na questão da eleição do novo parlamento e nós temos uma situação interessante, ou seja, um cenário um pouco diferente, porque agora os refugiados, né, muitos refugiados que podem, têm condições, pelo menos em 23, de votar, eles entram em massa nas votações, eles participam em massa nas votações, e alterando significativamente o quadro alavancando o Partido Liberal. Vocês veem os partidos que conseguiram assentos no parlamento. O primeiro Partido Liberal ele tem como presidente o Venizelos. E a segunda maior força era também um partido liberal, era chamado União Democrática, ele era liderado pelo Alexandros Papanastassiou, né? E o que é interessante, e o que ocorre, é que mais tarde nós vamos ver, a coerência era que o presidente do partido ele fosse indicado ou ele indicasse dentro do partido quem seria o primeiro-ministro, porque ele tinha a maioria. Mas o espírito da junta militar era de mostrar ao povo que eles não queriam nenhuma ditadura dentro do país, eles só queriam corrigir o rumo do país. E eles recomendam ao Partido Liberal não tomar a cadeira de primeiro-ministro e oferecem ela à União Democrática. E, por conta disso, o Papanastassiou acaba sendo o primeiro-ministro da Segunda República Grega. Né? Embaixo, efetivamente, a gente pode ter uma noção do que era a Grécia, né? Ou seja, você ainda tinha os antivenizelistas aqui, levantando 7 cadeiras, né? Democratas independentes, a força judia que existia praticamente em Tessalonique, muçulmanos na Trácia Ocidental e os partidos socialistas. O que é interessante aqui, nesta época, é que o Kappa Epsilon, ele participou das eleições, ele, na época monárquica, estava preso, a maioria dos membros do Partido Comunista, ele estava na prisão pelo parlamento de Gunaris, e eles foram soltos antes de dissolver o parlamento, como forma efetivamente até de ajudar a monarquia a se livrar da junta, né? Mas mesmo assim, inicialmente, eles não conseguiram muita força dentro aqui das eleições de dezembro. Eu coloquei apenas para que a gente possa comparar com o que foi o parlamento, a época em que o Venizelos ele acabou saindo, não entrando no exílio com a chegada do Constantino I, em novembro de 1920, e é algo muito interessante, porque o partido de Venizelos ele havia conseguido 110 cadeiras e a oposição unida em torno do rei Constantino havia conseguido 260, não é? Aqui, praticamente por conta do cenário, em menos de 2 anos, essa situação ela se inverteu de uma maneira drástica, ou seja, a mídia internacional ela chegava a questionar ou até mesmo a taxar o eleitor grego da época como aquele que muda de opinião em função dos fatos que acontecem e não se prendiam. Embora tudo mostrasse que o país era fortemente enraizado em 2 frentes, né, ou monarquista ou venizelista, quem olhava de fora não parecia
interpretar dessa forma, você verificando essas duas situações. Né? Bom, o cronograma segue e nós temos 19 de dezembro, com a eleição do parlamento, evidentemente, a primeira situação a ser resolvida é dissolver, uma vez que se forma o parlamento, você já tem, então, as bases para uma república, então você precisa efetivamente dar prioridade à eliminação da monarquia. Então, o rei Jorge II ele é obrigado a deixar o país, né, a pedido do Comitê Revolucionário, para que os decretos e o estabelecimento da República, né, possam seguir, e ele acaba deixando o país, levando o que vai ser mais tarde, né, o último rei da Grécia, o rei Paulo, né, ainda jovem, e eles vão para a Romênia, eles conseguem asilo na Romênia por conta do rei Jorge ser casado com a filha do rei da Romênia. E apenas lá é que eles acabam acompanhando e sabendo que a Segunda República Helênica ela foi instaurada em 25 de março de 1924. Bom, isso aqui é uma foto assim, muito expressiva, onde ela é muito usada para mostrar que a junta, né, ela ainda aqui, ela apresenta a sua imagem de democrática, ou seja, ela dentro do parlamento, ainda assistida até mesmo pela Igreja Ortodoxa, ela, uma vez realizadas as eleições, ela devolve o poder aos políticos, já que o parlamento está constituído. Em 25 de março de 24, então, finalmente, com muita aclamação fora do parlamento. Nós temos aqui uma foto até emblemática da época, onde se carrega a foto ali do primeiro-ministro eleito, né, o Codilhas, que era um dos generais que mais tarde ele vai ter um papel extremamente importante dentro do cenário da República ainda. O Hadži Kyriakos também, não é? O admiral da frota, figuras populares ainda na época da República, e a partir de 25 de março, então, os decretos começam a ser liberados, né, ou seja, as novas diretrizes que vão caracterizar e vão dar nova forma à nação. Reparem que eu comento que existe um processo revolucionário para que a nação tome efetivamente novos rumos, mas nada disso alivia ainda os problemas sociais e econômicos que o país vem drasticamente enfrentando, não é, por conta dos refugiados e por conta do que foi deixado nos últimos anos dentro da política. Né? Os primeiros decretos do Papa Anastácio, ele começa, então, a promover a criação, principalmente, da Universidade de Tessalonique, né? O governo republicano ele quer focar pesadamente na educação, tanto é fato que ele se preocupa em reconhecer o zemótico. Então, a partir daí, não só a Caçarévossa, mas o zemótico ele passa a ser um instrumento efetivamente de educação, né, paralelo. Eu não sei como foi feito à época, a única coisa que eu me lembro de ter lido sobre isso, e até mesmo de ter ouvido um pouco dos meus pais, era de que o zemótico era importantíssimo para a formação primária, mas se você quisesse avançar na formação de mais alto nível, você tinha que prestar exames de Caçarévossa para poder seguir na educação, né? Era alguma coisa nesse sentido. Quem conhecer mais, inclusive, eu até vou abrir um pouco o microfone para que possa falar um pouco dessa questão, mas
é algo muito tratado a partir dessa época, e principalmente estabelecer centros de educação para adultos, porque se identifica uma situação ainda dentro do país de muitos adultos sem uma educação básica necessária para a cidadania, e também com a vida de alguns refugiados, não é? A necessidade de se reeducar na forma e língua grega, porque a quantidade de imigrantes que vieram, a quantidade de refugiados que caramalis e que falavam turcos, era uma necessidade grande de unificar a língua nesse sentido. Né? Bom, seguimos 25 de março de 1924, nós temos aqui algumas decisões da Assembleia Nacional Constituinte, e as principais aqui resoluções, eu tentei colocar para que a gente possa, eu vou preferir ler, não é? Então, a primeira resolução, ela declara que a dinastia, acho que é Glücksborg, acho que é assim que se fala, né, em dinamarquês, acho que é Glücksborg, ela foi definitivamente expulsa da Grécia, e ela priva todos os seus membros de todos os direitos ao trono, à cidadania grega, e os proíbe de residir na Grécia. Define encaminhar a Grécia para uma democracia parlamentar, sujeita à aprovação dessa decisão ainda por referendo. Então, ou seja, o parlamento, ele não quer assumir sozinho o encaminhamento. O que ele faz? Ela chama um referendo para trazer a responsabilidade da mudança da forma da monarquia para a forma presidencial através do voto popular. Né? Se permite a expropriação forçada das propriedades dos membros da dinastia deposta. Né? Então, aqui, esse decreto ele fala o seguinte, que tudo que foi terra doada pelo Estado do grego, pelas autarquias, comunidades, entidades jurídicas, né, ou que foram adquiridas ou constituídas mediante angariação de fundos do governo ou nacionais, né, caem automaticamente sem qualquer indenização ao Estado ou aos respectivos municípios, comunidades ou entidades jurídicas. Aqui começa a raiz dos problemas que hoje envolve a questão do litígio do que pertence à família real grega ou não pertence à família real grega, né? O que é um grande problema irresoluto até os dias de hoje. Então, daqui começa. E, por fim, o almirante Konduriotis aqui, ele vai continuar a exercer as funções de regulador do regime até a elaboração da Carta Democrática da Grécia. Em outras palavras, não sei se vocês conhecem o Konduriotis, ele é uma pessoa de personalidade inquestionável dentro da Grécia. Não só por conta da origem da família, ou por tudo que ele fez, principalmente por ele ser o almirante da maravilhosa marinha grega da época, né? Ou seja, uma pessoa extremamente capaz, competente, de garantias. Ele sempre era, nas dificuldades da ausência do rei, ele acabava sendo também o regente, na época da monarquia, e aqui a junta pede a ele que ele continue a exercer essa função, e no momento da presidência, ele seja o primeiro presidente do país dentro da Segunda República. Né? Bom, e é isso que acontece. Dentro da nossa lista aqui, do início dos presidentes da nova república, nós temos o Pavlos Konduriotis, né? Ele é realmente eleito pelo parlamento, aqui, 24 de março, né, de 1924, e ele segue por 2 anos ali sendo o presidente da nova república. Mais tarde nós vamos entender por que ele acaba renunciando. A Grécia acaba tendo, então, o seu nome mudado de Reino da Grécia para República Helênica, que em grego fica como Helleniki Δημοκρατία. Aqui vocês podem também, na linha do tempo, perceber
que o que nós vamos falar dentro de pouco, que o Pángalos, pelas necessidades que vamos discutir, a partir de 18 de abril, ele se nomeia no lugar do Pavlos Konduriotis, aqui o novo presidente. Né? Bom, seguindo, já estamos em 13 de abril de 24, e data do programado referendo pelo parlamento para que a população, então, jogue uma pá de cal na questão da República Helênica e vote se quer ou não quer. Bom, é evidente que os políticos haviam percebido que a mentalidade, né, ou seja, o pensamento da população já havia mudado, eles estavam cansados das anomalias políticas ali, crônicas, né, e eles queriam experimentar um novo regime, né, na esperança que lhes garantisse mais estabilidade política. Bom, os refugiados também cooperaram nessa questão, e o resultado da eleição acabou ficando praticamente ali em 70% votou em sim, o referendo para que se acabe com a monarquia e passe a ser república, e 30% ainda não. Bom, terminado o referendo, evidentemente, isto era o instrumento democrático agora que tanto o parlamento quanto a junta precisavam para poder legitimar e fazer a transição da maneira mais democrática possível. O primeiro-ministro eleito, ele defendeu o voto da República, né? O Venizelos, ele acabou mantendo uma postura neutra. O fato é que ele preferia manter a monarquia, porque isso fortalecia, como eu havia comentado, né, muito as relações internacionais do país, e ele achava e continua achando que isto é uma fragilidade para a nação, tanto que, terminado o referendo, ele acaba cedendo, então, o posto, né, de primeiro-ministro, ele volta para Paris, para exclusivamente se dedicar às questões de relações internacionais, e o Metaxás, ele, monarquista de carteirinha aqui, ele mesmo sendo perturbado por que restou de oficial monarquista, ele reconhece oficialmente o resultado, embora alguns monarquistas tenham identificado algumas cédulas, parece que falsas, mas o próprio Metaxás justifica que a quantidade era muito pequena, isso é natural na eleição, e ele afirma que, inclusive, vai apoiar com o seu partido o novo governo, né? Isso é uma questão que acaba enfraquecendo ainda mais a facção pró-monarquista. Bom, seguindo, no que se refere ao impacto externo, né, desse referendo, aí nós temos um cenário muito interessante. Na Itália de Benito Mussolini, ela foi a primeira força estrangeira ali a acolher o resultado do referendo, e ela tem uma questão que nós vamos discutir, eu vou preferir discutir isso aqui mais na próxima reunião, que era o problema da Grécia, não é? Com relação à Iugoslávia e a estratégia que a Grécia tinha ali com a Grã-Bretanha e o posicionamento do Pángalos. E, além disso, nós tivemos na Grã-Bretanha e a França, que eram tão tenazes em termos de ajudar a Grécia com a aprovação de empréstimos, a situação política também nesses países ela muda. Então, os conservadores na Grã-Bretanha perdem força, são derrotados nas eleições do parlamento também. O cartel, que era chamado cartel de esquerda, né, na França, ele acaba se fortalecendo, também muda a posição de forças no parlamento francês, e ambos os países criam um clima mais favorável para a aprovação de empréstimo a curto prazo para os refugiados da Grécia, né? Então, ou seja, a Grécia ela acaba tendo canais, por conta do referendo, né, que facilitariam, pelo menos, a entrada de capitais, traduzidos em investimentos, né, para o país.
Isso aqui é apenas para que depois nós possamos discutir um pouco a questão do Págalos, né? Em 4 de junho, coisas também acontecem na Nova Turquia, né? E o Kemal Mustafa, que agora é presidente do novo país, a Turquia, ele também sai emitindo decretos e tenta isolar as contaminações de partidos, principalmente aqueles envolvidos com religião, que é o que eles alegam, que atrapalhasse o governo. E por conta dos generais gregos, isto para eles acaba refletindo ou sendo algum indicativo de risco de confronto ou de manutenção dos interesses de conquistar também a Trácia Ocidental. Bom, agora chegamos ao Págalos, né? O Theódoros Págalos aqui, ele, nessa época, fazia parte também da junta, né? Ele era o chefe do Estado-Maior, né, do exército grego. Mandava e desmandava no exército. E em 20, algo surpreendente ocorre, quebrando aquela expectativa que a política, né, endereçava na Grécia. Em 25 de junho, ele obriga o governo a renunciar e assumir o cargo de primeiro-ministro, com o objetivo declarado de restaurar a paz política e a reviver a economia. Um fato é verdade. Embora tudo estivesse andando a passos quase que democráticos para se estabelecer a nova república na Grécia, a paz política e a economia continuavam não indo bem. Bom, o que ocorre, né? Principalmente oficiais leais a Págalos, eles temendo que a instabilidade política colocasse o país em risco, eles acabam derrubando o governo com um golpe, né? E eles pedem ao Kunduriotis para nomear o Págalos como primeiro-ministro. Eles pedem para efetivamente aí trocar. Isto pela imprensa acontece dessa forma, mas por outro lado parece que na realidade o Kunduriotis ele ou se viu forçado ou ele quis entregar o cargo por uma série de razões, né? Págalos ele abole então imediatamente a Jovem República e começa a processar qualquer pessoa que pudesse desafiar a autoridade, até mesmo parte da junta, né, o Plástiras, né, que a essa altura praticamente ele já vinha perdendo os poderes administrativos. O Plástiras nunca quis administrar o país, não é? Ele quis era colaborar apenas no endereçamento da ordem nacional. Bom, surpreendentemente, a liberdade de imprensa ela é abolida e uma série de leis repressivas aí começam a ser promulgadas, né? Diretamente por conta do Págalos, né? Um fato muito interessante e notório que até hoje os gregos não esquecem é de que uma das leis ela chegava à petulância de ditar o cumprimento das saias das mulheres gregas, não é? E fiscais na rua mediam as saias para saber se alguém ia infringir a lei ou não, nesse sentido. Tudo em nome da ordem e do cinismo, efetivamente, né, que começava a aflorar na Grécia, ou seja, o caráter grego ele vinha se transformando, né, ao longo desses anos. Bom, aqui é mais uma figura onde o que acontece a partir de 25 de junho, ele põe o exército nas ruas de Atenas mesmo, né, e é muito claro a caracterização do golpe que o Págalos acaba, e tudo isso em nome de manter a ordem no país. Bom, em 30 de setembro, então, um mês depois, ele acaba agora intensificando a questão, ele dissolve a Assembleia, alegando que esta havia perdido totalmente a confiança da nação e não mais representava a vontade do povo grego. Ele começa a perder o controle nesse sentido
3 de janeiro, ou seja, na virada do ano, então ele passa a declarar um estado de emergência. Ele assume poderes ditatoriais. No mesmo dia, o Hadi Kyriakos, né, ele renuncia ao Ministério da Marinha, que era um dos grandes apoiadores ali de Págalos. 15 de março, já desse ano, o Pavlos Konduriotis também renuncia a qualquer apoio, protestando contra a arbitrariedade da ditadura de Págalos. Ele imediatamente pede a eleição de um novo presidente, tentando efetivamente trazer o povo para o seu lado, né? E é muito interessante, porque essa atitude que ele faz no futuro vai ajudar muito, talvez, a uma situação assim de perdão, né, frente à nação grega, porque ele convoca as eleições, ele indica que um político, né, o Demerdzis, né, ele seja nomeado para a presidência, ele põe o nome dele à presidência, mas ele também se candidata à presidência, e o que é estranho dentro dessa situação é que esse nome não repercute na população. E o Págalos, legalmente, legitimamente, ele é eleito pelo voto popular de uma maneira avassaladora como o novo presidente da República da Grécia, né? E em 18 de abril ele é empossado como presidente da República, mantendo também o cargo de primeiro-ministro. Bom, aqui eu preferi não desdobrar, apenas assinalar, porque no final dos nossos estudos esse ano, né, nós temos assim o Capotaz, que ele tem muito mais propriedade para tratar desse assunto, e isto vai fazer também até um pouco uma ponte com que os parlamentos anteriores vinham fazendo para salvar a Grécia da bancarrota, né, já que ela precisava muito do investimento estatal, mas apenas para alertar que, dentro de tudo que o Págalos também fez, ele tentou desvalorizar a moeda, fazendo a mesma coisa que um condenado à morte, né, acabou fazendo para salvar o país e conseguir dinheiro para manter o exército na Ásia Menor. Mas apenas mantendo. Outro ponto de interesse aqui era que a ditadura de Págalos, que focou muito na censura dos meios de comunicação, não é? Isso é muito característico na Grécia. Os principais jornais que mais focavam na política e mais perturbavam a ordem em termos de apontar a sua opinião, que era o Καθημερινή, né, que era bastante monárquico, e o Rizoplastis, né? O Rizoplastis era o jornal dos comunistas, né? Era o jornal do KKY. E eu não lembro muito se eles foram proibidos de circular ou eles sofriam censura nessa época da ditadura, mas isso ficou emblemático dentro da ditadura do Págalos. Bom, e entramos aqui na nossa parte final, onde a gente discute um pouco que fatores levaram o Págalos a decretar um golpe, ou chegar a essas vias de fato em que provocou uma estabilidade muito, muito maior até dentro da República Grega, né? Inicialmente, o que ele alegava era restaurar a paz política e reviver a economia. Agora, traduzir as causas do que levam a uma situação instável política e uma economia depauperada, eu levantei aqui dentro de alguns estudos, e por conta da questão política, né, os 5 grupos que acabei elencando foram esses aqui. Então, ou seja, o primeiro, era evidente para todos que
ninguém conseguia resolver a questão da polarização da monarquia versus a república. Ou seja, ela se traduziu em república. Antes ela ficava praticamente nos venezianistas, né? Mas aqui ela ficou em cima da república. Então houve essa dificuldade, efetivamente, de se avançar. Segundo, a responsabilidade pela catástrofe menor. Quando a junta militar ela trabalhou na mudança do regime, na mudança do parlamento, na extinção da monarquia, ela havia interpretado que a catástrofe sofrida, principalmente pelo exército e pelo povo, né, na Ásia Menor, ela teria que ser resolvida através da purificação dos responsáveis, não é? Mas isto parece que onerou e desgastou mais ainda a situação política no país. Terceiro, o declínio da moralidade e o cinismo que prevaleceu na sociedade, né? E essa moralidade, ela provavelmente pode estar associada na seguinte questão: o mundo ele passava por um estágio, principalmente do pós-guerra, de modernização, mas a modernização na cultura, nos costumes, e o exército, ele nos últimos 10, 12 anos, ele passou focado na história, no passado, né? Tentando resolver os problemas da Grécia. Ele não se atualizou efetivamente com isso. Ao passo que a monarquia, nos últimos 10 anos, ela sim vivia o Belle Époque, vamos resumir dessa forma, né? E isso tanto é verdade que a história consegue comprovar isso aí pelos casos extraconjugais e tudo mais que aconteciam a partir da monarquia e que contaminavam ou apaixonavam também grandes segmentos da sociedade. E que isso também acabava criando um novo caractere baseado no cinismo que prevalecia na política e também na sociedade. E isso incomodava os militares, certo? Ou os políticos mais tradicionais, né? Era um choque praticamente aqui de época, né? que ocorria. Quarto, a perda do propósito nacional. O país, depois que teve que abandonar a Ásia Menor, depois que teve que absorver uma nova obrigação com os refugiados, ele não tinha mais um novo projeto como a Meghalivea. Por incrível que pareça, a Meghalivea era uma das ferramentas das quais você conseguia resolver a questão da grande capilaridade ou da grande fragmentação dos interesses, não é, da população grega ou da política grega. E quinto e último, era a crescente incapacidade dos líderes e também das elites gregas, né, de transcender, ou seja, de não considerar os seus interesses paroquiais em pró da coletividade, em pró do bem comum. E é claro, no momento em que você fica sem dinheiro, não é? Sem as raízes, o que efetivamente sobra é a sua competência, o que você trouxe como refugiado, o interesse paroquial ele se torna mais fortalecido e é difícil de você tratar isso aí dentro do novo cenário ou do novo território. Então, deu para identificar esses 5 pontos e praticamente isto, eu posso até ter a audácia de falar que acabou fazendo o Págalos enlouquecer, né? Talvez, não é propondo uma ditadura. Porém, muito bem. E a questão econômica? A questão econômica, sim, eu acho que pode se concentrar em 2 fatores
E também eu vou preferir deixar para o Capotaz assim, destrinchar isso mais à frente. Que olharam muito a capacidade administrativa e financeira do Estado, né? É claro, a questão das dívidas financeiras crescentes e recorrentes ao longo aí de quase uma década de guerras ininterruptas. Isso é indiscutível, isso qualquer um enxerga isso e vê. E o outro era a questão do custo econômico e social para estabelecer essa população de refugiados aí superior a 1/5 da população total da Grécia. Eu não sei, na história eu nunca vi uma nação, da noite para o dia, ter que absorver mais de 20% da população de refugiados assim, de maneira abrupta, sem contar que, ao longo dos últimos 3 anos, ela já vinha recebendo essa população dos países da União Soviética, do leste europeu, não é? Dentro dos governos anteriores. Então, isso potencializa ainda mais. Okay? Bom, para que eu não me estenda mais, eu finalizei, a gente pode ler isso ou não, mas foi um trabalho que eu achei fantástico aqui do Psomíades, né? Que esse sujeito, um grego estudioso, que em 1962 ele liberou um material fantástico associado às conclusões do que foi a Segunda República, e principalmente aos motivos do que levou o ditador Párgalos a criar esse ponto de não alinhamento ali com a República na época em que o país mais precisava, ok? E aqui eu vou preferir ler, são palavras dele, né, ou resumidas as palavras dele. Ele coloca que, infelizmente, os difíceis problemas da Grécia estavam além das capacidades desse homem teimoso, mas bem intencionado. Ele fala do Págalos, né, que assumiria poderes ditatoriais em janeiro do seguinte ano. Né? Aqui eu errei. Embora personificasse o estado de espírito do povo grego e refletisse sua irritação com as condições prevalecentes. Ele careceria das qualidades de líder político excepcional que a situação caótica exigia, né? E, na verdade, como ditador, ele foi um fenômeno muito curioso, né? E ele segue, eu peguei vários trechos dele aqui, né? Que a gente pode usar para reflexão. Ele comenta, infelizmente, os difíceis problemas da Grécia estavam além das capacidades desse homem, perdão, e aqui eu acabei repetindo, quando Págalos assumiu o poder, ele não tinha planos de estabelecer uma ditadura, na verdade ele buscou e recebeu um voto de confiança da Assembleia, embora acabasse governando pela força, ele não exaltou a ditadura em princípio, nem repudiou a democracia como obsoleta ou impraticável, né? Ele comenta ainda mais que o Págalos ele não tinha nenhuma doutrina política particular que desejasse impor a seus compatriotas. Ele percebeu corretamente os males do seu país e fez um esforço honesto para acabar com as brigas de vários partidos políticos. Ele admitiu tanto venizelistas como antivenizelistas no seu gabinete. Ele também se comprometeu a conter os excessos da imprensa e a lidar com os problemas de corrupção e declínio da moral. Suas intenções, no entanto, eram melhores do que seu desempenho, apesar de sua grande energia e determinação e uma certa benevolência em sua natureza. Ele falhou em lidar com os problemas internos de forma eficaz. No final, tornou-se uma fonte de constrangimento para a nação grega. Okay? Bom, aqui ele continua tratando, né? E tem um ponto aqui, eu vou ler esse último, onde ele fala da política de Págalos em assuntos externos. Isso foi o mais desastroso, né? Era uma ambição irreal de reviver as consequências territoriais do Acordo de Lausanne. Foi a principal e única aberração do status quo da política externa da Grécia nos anos entre as guerras, e que levou o país à beira da guerra e da ruína. Era baseado na crença de que a Turquia e a Grã-Bretanha certamente iriam à guerra por causa da questão de Mossul,
e que a Grécia deveria estar preparada para ajudar a Grã-Bretanha na guerra e aceitar que oficiais militares organizassem secretamente com simpatias republicanas. Essa questão aqui é muito interessante, e isso aqui efetivamente acaba até de uma certa forma justificando, porque ele se fazia como um futurista militar. Ele acreditava que a Turquia não ia buscar a paz e que ele precisava agora fazer uma política externa de apoio para retomar, pelo menos, a Trácia Oriental, num problema em que a guerra estava batendo forte na Turquia para não entregar aquela região do Levante, né, onde é Mossul, aquela parte do Iraque, e que no final acabou cedendo para a Turquia e nada disso se concretizou, né? Bom, é isto. Pessoal, eu vou, dentro desse cenário, então, voltar às nossas conversas. Vou também pedir para o Capotaz daqui a pouco entrar fazendo alguns comentários, porque nesta primeira parte, em que eu queria tratar do golpe militar e principalmente do governo, não é? Certos pontos eu deixei para tratar na próxima reunião, onde a gente vai falar da Macedônia e da Bulgária, onde eu quis isolar e não misturar algumas ações de Págalos aqui. E eu vou abrir aí para discussões, perguntas, curiosidades, quem quiser assim enriquecer um pouco esse trabalho, porque eu não vi outra forma de falar da Segunda República que não fosse cronológica. Se eu não fizesse de forma cronológica, eu acho que eu não me faria entender dentro das conclusões que nós vimos ali, ou ninguém ia acreditar naquelas conclusões finais ali que nós enxergamos, não é? Bom, eu abro aqui a discussões sem fechar meu microfone e fica à vontade quem quiser levantar a mão primeiro aqui, né? À vontade. Aspasia, você tem algo a falar sobre a Catharévusa? Eu não deu tempo de entrar para pesquisar um pouco mais. Eu me limitei àquele conhecimento antigo e prévio que eu tinha por conta dos descendentes. Se você quiser contribuir com alguma coisa, fique à vontade, mas ela é tema da Segunda República, ok? Bom, eu acho que a Lia também pode contribuir, porque a gente andou falando sobre isso, né? Mas que esse movimento que aconteceu ou a partir da presença dos refugiados, né? Tinha a ver justamente com a ideia da manutenção. Houve uma grande disputa, né? Uma grande disputa no nível literário, mas que tinha, obviamente, perfil político, né? A ideia do Demótico, daqueles que preferiam a manutenção, inclusive escritores, dos quais o Palamás e outros, né? A Lia vai falar também disso, né, Lia? Foram defensores ferrenhos da adoção da linguagem demótica, considerando o aspecto da língua viva, da língua falada, né? E o Palamás defendia a ideia de que a literatura deveria chegar ao povo, ela deveria adotar a linguagem demótica, né? Que é também histórica na medida em que ela foi se modificando pela absorção das influências que aconteceram, né, desde do Bizâncio e também da terminologia turca, de vários aspectos, né, e aqueles que, até fundamentados na ideia da recuperação da Grécia, né, da Grécia clássica, e que construíram uma língua, propuseram uma linguagem
que conservava os aspectos da língua clássica, não exatamente a língua clássica como falada, mas uma língua construída e que mantivesse esse aspecto da língua clássica, né? Isso tem a ver justamente com o momento em que a Grécia está buscando sua identidade, né? Depois de que tudo isso eu acho que é quem somos, né? E o que fazer depois desses tempos de domínio, né? Do domínio turco. Isso começa a aparecer depois da independência, né? Que é o resgate do ser grego, e que passa pela linguagem, passa pelos processos também políticos, né? E essa foi o grande debate e que promoveu um grande conflito, né, em 1910, eu acho, não me lembro agora, um grande motim, né? E o Palamás, que nessa época, eu estou falando do Palamás porque ele foi um dos representantes da defesa do Demótico, ele que ocupava um cargo de importância na universidade que adotava a linguagem clássica, a Cafarevusa, né? A linguagem purista, na verdade, né? Ele foi ele teve uma posição de oposição àquilo que estava preconizado pelo próprio lugar onde ele trabalhava e assumia um lugar de importância. E ele foi considerado um traidor, porque a universidade trabalhava pela manutenção e ele revolucionariamente, vamos dizer, propunha a manutenção do Demótico, inclusive na literatura. E isso aqui só foi... o Demótico ele só entrou, né, como oficialmente em 1970, 80, não estou lembrando da data agora, né? Sob o governo do Rallis. Então, é uma questão interessante, porque ela foi polarizada, não é apenas uma questão de linguagem adotada, mas uma linguagem ligada ao histórico e a necessidade de recuperação e anulação das influências, né? Se adotasse o Cafarevusa. E o Demótico preconiza justamente a história, né? Essa foi a história, essas foram as influências, e foi isso que ficou determinado. E só para a Segunda República para trazer isso à tona, né? Ou seja, para tentar manter as duas, né? Bom, eu vou dar a palavra aqui para o Capotaz. Sobrando tempo no final, eu quero depois seguir um pouco com a questão da língua, né? Capotaz, vamos lá? Bom dia a todos. Um prazer estar de volta aqui depois de Prazer é nosso. Uma ausência forçada, mas aqui estamos. Eu achei ótima a apresentação, porque durante esse período, é um período muito conturbado, cheio de eventos políticos, e então não havia outra alternativa senão fazer uma abordagem cronológica para acompanhar todos esses eventos políticos, a sucessão de primeiro-ministros, os golpes, contragolpes, enfim. É um momento conturbado que faz parte, né, de um processo onde os efeitos de uma intensa mobilização militar, né, os efeitos de uma derrota que desemboca numa grande catástrofe, os efeitos de uma situação econômica bastante difícil, né, de extrema dificuldade, os efeitos de uma polarização política que chega agora ao seu final, né? Enfim, todas essas questões acabam desencadeando nessa instabilidade política e são refletidos aí nessa sucessão de eventos que parecem desconexos, mas estão relacionados com todo esse contexto conturbado. Mas achei muito boa, acho que é a maneira correta de se enfrentar nessa primeira parte,
Acho que na segunda parte você vai entrar em temas mais específicos, tá perfeito, muito bom. É isso. Perfeito.